A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu amado irmão, minha amada irmã. Você que está aqui entrando nesse terceiro episódio do seminário Como Ativar o Espírito Santo em Minha Vida. A importância muito grande de como ativar o Espírito Santo em minha vida faz com que a gente venha e traga para vocês conteúdo tão maravilhoso, onde fará grande crescimento e relevo espiritual na tua vida, né? Nós lemos aqui o tema de hoje, que é ser guiado em toda a verdade e ensinado sobre as coisas que hão de acontecer no futuro. Veja bem só que coisa maravilhosa, né? Nós estamos estudando aqui sobre o Espírito Santo, e o tema ele mostra que devemos e podemos ser guiados em toda a verdade. Por que ser guiado em toda a verdade? É porque nós estamos vivendo num mundo de mentiras, num mundo de suposições, num mundo de eu acho. Então, muitas coisas no mundo precisam ser reveladas. A verdade sobre a salvação, as verdades sobre Deus, a verdade sobre a criação, a verdade sobre o mundo espiritual, a verdade. Quero salientar aqui que verdade não é realidade. Realidade é uma coisa, verdade é outra coisa. Realidade são circunstâncias provocadas na vida de um homem e de uma mulher. O homem ele faz suas próprias circunstâncias por aquilo que ele semeia, por aquilo que ele planta, então ele colhe as circunstâncias da vida. Pode ter realidades felizes, realidades tristes, pode ter realidades que realmente traz alegria, com festas, mas outra com caos. E a maioria das pessoas no mundo que nós estamos vivendo, de perto de 8 bilhões de pessoas ou mais, estão numa realidade de caos. O caos tomando conta do planeta Terra, onde o amor desapareceu na vida de muitos, a sensibilidade, a empatia já não existe mais. Então esse tema, ser guiado em toda a verdade e ensinados sobre as coisas que hão de acontecer no futuro, é sobre o Espírito Santo. É Ele que faz essas coisas, né? Então está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, da seguinte maneira: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que há de vir. Mas quando vier, Jesus falando nessa época, quando ele estava palmilhando sobre a face da terra, o Espírito Santo não havia sido enviado ainda. O Espírito Santo apenas eles trabalhavam na vida dessa ou daquela pessoa. No caso de Jesus, João Batista, eram cheios do Espírito Santo, cheios desde o seu nascimento, desde o ventre materno. Mas havia uma promessa que o Espírito Santo ele tem que ser derramado sobre toda a terra, sobre os homens de boa vontade, aqueles que buscassem a Deus, né? Então, em João 16:13, Jesus ensina sobre o papel do Espírito Santo, chamando o Espírito da verdade. Em algum momento, o próprio Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, eu sou o caminho de vitória, de conquista, a verdade, não a realidade, mas a verdade pode mudar a realidade. As verdades são a palavra de Deus, a verdade são os oráculos de Deus, a realidade são criadas pelo homem. Mas se eu manifesto a verdade na minha vida, eu posso mudar a minha realidade. Então, em João 16:13, Jesus ensina sobre o papel do Espírito Santo, chamado Espírito da Verdade. Ele revela que o Espírito Santo os guiará os discípulos em toda a verdade, trazendo sabedoria, revelação e orientação divina. Então, isso que o Espírito Santo vai fazer. Vamos detalhar isso aqui agora um pouquinho, para nós compreendermos melhor sobre esse Espírito que nos ensina, né? E nos guia em toda a verdade. E há de revelar o futuro, lembrar de tudo que Jesus Cristo disse, né? Então, esse Espírito da verdade. Nós entendemos o seguinte:
é que Jesus se refere ao Espírito Santo como o Espírito da verdade, enfatizando sua função em revelar a verdadeira natureza de Deus, o plano da salvação e também as verdades essenciais para a vida espiritual. O Espírito Santo é a fonte de toda verdade divina e ele revela o que é genuíno, né? O que é confiável, né? E eterno. Tudo aquilo que é divino, confiável, né? Aquilo que é genuíno, que é verdadeiro, que é eterno, né? Ele revela que ele conhece, porque é o Deus eterno. Então, ele me guiará em toda a verdade. A promessa de Jesus é que o Espírito Santo guiará os discípulos em toda a verdade. Ele guiará os crentes em toda a verdade. Isso significa que ele ajudará os discípulos a entender e viver conforme os ensinamentos de Deus, discernindo o que é certo e verdadeiro. Essa orientação abrange várias áreas, né? Então, ele vem fazendo, o Espírito Santo, ele vem para a vida das pessoas. Quando a pessoa deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, entrar na sua história, então começa o processo de mudança. Porque o Espírito Santo vai te revelando verdades, vai te revelando conhecimento que liberta, conhecimento que vai permanecer na pessoa. O próprio Jesus Cristo disse: se vós permanecerdes em mim, em Cristo, e a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós vamos entender o quê? Que a compreensão das Escrituras é revelada pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo ilumina a mente dos discípulos, dos crentes, para entender as Escrituras, aprofundando o seu conhecimento sobre os princípios de Deus, né? Então, há muitos princípios de Deus. Quando você aprende os princípios de Deus, você vai ver que eles são maiores, são supremos, melhores que os princípios dos homens, melhores que os princípios dos homens. E os princípios de Deus são eternos, que levam à vida eterna. Elas são verdades verdadeiras, né? Ela vem diretamente do Espírito da verdade. Então, ele nos ensina, o Espírito Santo nos ensina quando você começa a ler, né? Depois que você recebeu o Espírito Santo, depois que você começou a buscar intimidade com ele, as Escrituras se abrem para você. Muitas pessoas lêem a Escritura Sagrada e dizem: eu não consigo entender nada. Mas quando você começa, então, a ter intimidade com o Espírito Santo, ela vai se abrindo para você. Então, o Espírito Santo vai te ajudar a tomar decisões nos teus caminhos. A orientação do Espírito Santo nos ajuda a tomar decisões que glorificam a Deus, a evitar escolhas erradas. Então, você vai fazer escolhas certas. Escolhas certas. O Espírito Santo vai te ajudar. Ela vai tomar decisões certeiras. Ele nos guia a viver de uma maneira que agrada ao Senhor, ajudando-nos a compreender o que Deus espera de nós em situações práticas do dia a dia. Imagina só você tomando uma atitude, uma decisão. Uma determinada pessoa chegou comigo, um pastor, e disse: pastor, vou embora de casa. Eu já vivo com minha mulher já há 13 anos. Só que agora não dá mais, a mulher fica cada vez mais difícil, pastor, e eu não aguento mais. Agora mesmo eu briguei com ela, peguei minha bolsa, estou aqui agora, peguei minha Bíblia e vou-me embora. Eu vim aqui pedir sua bênção. E o que o senhor diz a respeito disso? Eu digo isso para eles: olha, a bênção sobre isso de tu ir embora eu não vou te dar, não vou te dar. Agora, não é eu que digo, é o que diz as Escrituras Sagradas. Naquela hora o Espírito Santo estava me orientando daquilo que eu tinha lido na Bíblia, porque o próprio Jesus disse que a sua palavra, a palavra dele é espírito e vida. E aí, olha, imediatamente, apesar de eu não estar com a Bíblia aberta, mas me lembrei daquilo que eu tenho estudado, que eu tenho lido, né? E o que está escrito lá em Coríntios, assim: se uma mulher tem um marido descrente e ele quer ir embora, que vá, porque Deus está chamando ela para a liberdade. Mas que ela não mande ele ir embora. E se um homem tem uma mulher descrente, ela quer ir embora, ela quer separar, que vá, porque Deus chama esse homem para a liberdade, mas que ele não mande ela ir embora. Então,
veja bem só, né? Então, Deus ele ajuda, ele não espalha. Então o Espírito Santo me ensina princípios de unidade, de ajuntar e não espalhar. Então existe princípio divino que você vai aprendendo na Bíblia e você vai tomando decisões certas. Eu poderia ter dito, meu amigo, vai-te embora, tem tantas mulheres no mundo aí, você só pegar uma outra e você pode viver uma nova vida, mas não é isso que diz a Bíblia. Nos princípios bíblicos, né, Deus não aprova o divórcio. Consentir, ele consente, mas não aprova o divórcio. Diz a Bíblia que Deus odeia o divórcio. Entende? Então a gente vai aprendendo coisas, que a gente vai tomando decisões na nossa própria vida. Por exemplo, o camarada quer tirar a vida dele, ele está saturado deste mundo. E ele decidiu se matar, se suicidar. E naquele momento que ele vai se suicidar, ele resolve pedir um conselho pastoral, dizendo que é outra pessoa que vai. E o pastor diz para ele, olha, está escrito, meu filho, na Bíblia, que o nosso corpo, nós que servimos a Deus, ele se tornou templo do Espírito Santo. Templo. Então, quando você, né, quer destruir esse corpo, olha o que diz a Bíblia. Aquele que destruir o templo do Espírito Santo, o santuário do Senhor, será destruído pelo próprio Deus. Ora, veja bem só, ainda diz mais ainda, né? Não sabeis vós que vós sois santuário do Altíssimo, que vocês são templo do Espírito Santo? Aquele que destruir o templo do Espírito Santo será destruído por Deus. Então, quando aquela pessoa recebe isso, então se eu me matar, eu matei o corpo, matei esse corpo, ele parou de viver, mas meu espírito será destruído pelo próprio Deus. Então minha situação só piora. Então existem princípios que nós ensinamos, que aprendemos com o Espírito Santo, que está na palavra de Deus, né? Então o Espírito Santo nos ensina, ele nos mostra a tomar decisões pelos princípios divinos. Então o Espírito Santo nos leva à santificação, nos leva ao crescimento espiritual, né? Então eu preciso ter uma vida de santidade. Essa santidade não é a minha roupa, né? Eu, mulher, com minha roupa até no mocotó, meu cabelo até aqui, eu não posso tocar, tá? Mas eu vou estar mentindo, então a santidade não é do corpo, santidade espiritual, da alma, santificação e crescimento espiritual. Qual é a minha santidade? Eu me aproximo mais de Deus, eu começo a amar mais a Deus, amar mais as pessoas. Eu me santifico, me separo para amar as pessoas, para falar bem das pessoas, não para jogar um contra o outro. Então, ao nos guiar em toda a verdade, o Espírito Santo nos ajuda a crescer em santidade, que significa separado para Deus, e maturidade espiritual, conhecimento de uma pessoa madura. Então, moldando-nos cada vez mais para a imagem de Cristo, porque a vontade de Deus é que possamos chegar à plenitude de Cristo, a plenitude de Cristo, a estatura de Cristo, né? Com conhecimento do Espírito Santo em nossas vidas. Então o Espírito Santo ele veio não para falar de si mesmo, mas ele dirá para nós, os filhos, né? Os discípulos, os crentes, tudo que tiver ouvido de quem? Do Pai e do Filho. Jesus explica que o Espírito Santo não fala por sua própria autoridade, mas transmite o que recebe de Deus Pai e do Filho. Isso demonstra a unidade e a harmonia da Trindade, né? Existe uma harmonia muito grande entre Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo está aqui na terra para glorificar o nome de Jesus, para exaltar o nome de Jesus. Nos tempos passados, quando Jesus palmilhou, ele exaltava e glorificava o nome do Pai, né? Então ele disse assim, ele estando aqui na terra, ele dizia assim, aquilo que eu ouço meu Pai falar, eu falo igualmente. Aquilo que eu vejo meu Pai fazer, eu faço igualmente. Aí ele dizia mais ainda, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me viu. Então Jesus glorificava o Pai. Agora o Espírito Santo vem para glorificar Jesus. Ele vem para falar de Jesus. É o tempo da graça do Espírito Santo, né? Então
O mais interessante é que nós encontramos aqui sobre isso aqui, que a função do Espírito Santo é testemunhar sobre Jesus, exaltando e revelando as verdades ensinadas por ele. Né, que está você vai ver nos 4 evangelhos, verdade, nos evangelhos que os discípulos aprenderam, ele vem realmente revelando, instruindo, formatando, dando a convicção e a certeza dos ensinamentos dados por ele. Então, ele anunciará o que há de vir. O Espírito Santo ele vai anunciar para nós o futuro. Né? Ele não somente lembrará daquilo que o Pai fala para nós, nos conduzindo por toda a verdade, mas vai lembrar o Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele mostra o novo céu, a nova terra, quem vai morar, quem deixa de morar, ele anuncia. Então, esse trecho refere-se ao fato de que o Espírito Santo revelaria aos discípulos as coisas futuras, né? Como vimos mais tarde na revelação do Novo Testamento, incluindo o livro do Apocalipse. O Espírito Santo também ajuda os crentes a ter discernimento sobre o que está por vir em suas vidas, preparando espiritualmente para enfrentarem, né, desafios, para enfrentar a adversidade, para se manterem fiéis a Deus até a volta de Cristo. Então, ele prevê, ele tem a sensação, Deus revela para ele, vai acontecer isso e aquilo. Né? Nós temos fatos aí, porque um grande tsunami atacou uma das cidades, um dos países da Ásia, e muitos crentes subiram aos montes pelo fato que aconteceu. Eles foram para cima das montanhas, olha só, e quando eles chegaram nas montanhas lá embaixo, veio aquele tsunami, e todos que não ouviram o Espírito Santo, então eles foram tragados, foram mortos, perderam tudo. E se algum escapou, porque naquele momento invocou o nome do Senhor e foi salvo, né? Mas nós encontramos também na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 20, o que está escrito: mas vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. O que é saber todas as coisas? Que unção é essa? Está escrito em Efésios capítulo 1, verso 13, dizendo: quando ouviste a palavra da vossa salvação e tendo nela crido que na palavra que ouviste, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Esse selo é uma unção que vem sobre nós. Esse selo para mostrar que aqueles que recebem Jesus são de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus conhece os que são seus. Essas pessoas se tornam justas, justificadas. Então a Bíblia Sagrada diz que esses justos, os olhos do Senhor estão fitos sobre eles. Você pode dizer, mas o justo passa tanta luta, tanta dificuldade. Sim, está escrito: os justos passarão por muitas aflições, mas de todas o Senhor os livrará. Mas de todas o Senhor os livrará. E aí, então, na primeira epístola, capítulo 2, verso 27 ainda, fosse 20, eu falei agora, né? E agora 27 diz assim: e a unção que vós recebeste dele permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina acerca de todas as coisas, e ela é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, nele permanecei. Nele, permanecer em Cristo, permanecer no Espírito, permanecer na palavra, permanecer. Eu lembro que eu falei ainda agora, que disse assim, disse Jesus: se vós permanecer em mim, e a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha aí, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que verdade que liberta? Aqui está em Cristo, do Espírito da verdade. A verdade vai me libertar, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? O Espírito Santo. Ela vai me libertar, porque a verdade é a palavra. É a palavra. A verdade não é a realidade. Nós explicamos ainda agora. A verdade é a palavra. Só a verdade te liberta. Mas quando que a verdade liberta? Quando que o Espírito Santo permanece em você? Quando você permanece na palavra, permanece em Cristo. Então a verdade ela vem, porque ela é viva. Ela é Deus. Ela é Senhor. Então ela vai te dar vida. Então, o que é unção?
podemos dizer, o que é a unção do santo que fala a Escritura Sagrada? A palavra unção vem do termo grego crisma, do termo grego crisma, ela vem dessa palavra, tirando de lá, referindo-se à capacitação espiritual recebida por meio do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a unção é reservada apenas para reis, para sacerdotes e profetas. Então, vamos ver lá, Abraão tinha uma unção, Davi tinha uma unção, Elias tinha uma unção, mas o povo não tinha. O povo não tinha. Era só dado a eles, porque o Espírito Santo não tinha sido enviado. Era enviado apenas uma unção. Então, no Novo Testamento, todos os discípulos, todos os crentes recebem a unção ao serem selados pelo Espírito Santo. Essa unção de conhecimento espiritual, ela é nossa, foi colocada em nós, porque esse conhecimento vem da unção, da presença do Espírito Santo, que é o dono de toda a verdade, Senhor de toda a verdade. Então João escreve para encorajar os cristãos a resistir aos falsos profetas, que vem trazendo falsos ensinamentos, né? Que estavam se infiltrando na igreja daquela época, com doutrinas erradas, com gnosticismo e feitiçarias e tudo mais no meio da igreja. Então, a unção ensina a discernir, a compreender essa vontade divina, a vontade de Deus para a minha história, para a minha vida. Imagine bem só um homem, né, em que ele está ali buscando a Deus e chega um desses falsos mestres e diz: olha, assim diz o Senhor. Ele se mostra muito santo, porque ele se veste como crente, como discípulo, como santo, e aí ele está na igreja, está lá no meio da igreja, ele é o joio que está lá no meio, parece com um trigo, e aí com a aparência de piedade, e assim diz o Senhor disse que a tua mulher não é a tua mulher é para ser minha mulher. Olha aí, se você não conhece a Bíblia e você vê aquela santidade toda, você é capaz de ceder. Isso são fatos verdadeiros que já aconteceram no mundo. O outro disse, o Espírito Santo, o Deus me revela que tu tem que me passar tanto a ser assim, que ele vai suprir toda a necessidade, mas tu tem que passar esse dinheiro para mim, essa casa, essa propriedade. Então, sempre o profeta, o falso profeta, ele está profetizando em benefício próprio, mas ele vai com engano, com pequenos enganos. Ele vai com o lobo vestido de ovelha, né? Então, a unção mencionada se refere à capacidade para que o Espírito Santo, né, ele dá para os discípulos para discernir a verdade das Escrituras, Então, diferenciando das mentiras do mundo. Então, quando diz assim, saber de todas as coisas, o Senhor vai saber de todas as coisas. Isso não significa que os discípulos ou os crentes são oniscientes, né? Não. Mas que possuem discernimento espiritual, mas que tem um Deus onisciente que está com ele, que conhece o passado, o presente e o futuro, que pode te revelar o mal que pode vir sobre você antes que venha. Entendeu? Aconteceu isso com o profeta Isaías. Vamos encontrar no livro capítulo 38 de Isaías, quando Deus se aproxima do profeta Isaías e diz: Isaías, filho de Amós, vai à casa de Ezequias e diz para ele que ele morrerá e não viverá, porquanto não colocou a sua casa em ordem. E diz a Escritura Sagrada que o profeta Isaías entrou e falou essas coisas lá a Isaías, ao rei Ezequias, e saiu. E quando ele saiu, né, o rei pegou aquela palavra e sabia que Deus podia mudar essa história, que ele ia morrer. Ele estava com uma enfermidade gravíssima nas pernas. Isso tem 3 partes, você vai encontrar em Crônicas, no livro de Reis, como no livro de Isaías. E quando ele toma em si sobre essa revelação, né, essa coisa, ele dobra o joelho, cai, bota o rosto na parede, chora amargamente e se arrepende do pecado que havia cometido. E ao acontecer isso, o profeta estava lá no pórtico, lá fora já. Aí quando de repente o Espírito Santo fala ao profeta,
dizendo: Isaías, volta à casa de Ezequias e diz para ele que eu vi o choro dele, eu vi seu arrependimento, eu vi suas lágrimas. Veja bem só, né? E porquanto ele se arrependeu, eis que eu vou curá-lo. Ele não vai morrer mais. E vou acrescentar 15 anos de vida ainda à sua história, à sua vida. Veja bem só. Então é isso. E você vê que os crentes não são oniscientes, mas eles recebem, né, revelações. Ele ia morrer. O Espírito Santo falou que ele ia morrer porque ele estava errado. Mas quando ele se consertou, o Espírito Santo disse: tu não vai mais, tu vai viver agora. Então ele é o Senhor das vidas, o Senhor da história, né? Então o Espírito Santo ilumina a mente do discípulo, capacitando a compreender as verdades essenciais da fé. Então nós precisamos ter fé em Deus, fé na palavra. Então, o que podemos aplicar em uma aplicação prática em nossa história, em nossa vida, né? Nós devemos aplicar tudo isso que nós aprendemos aqui, dependência, que devemos ser dependentes do Espírito Santo. Eu sou dependente. Embora seja valioso aprender com mestres e líderes espirituais, nossa fonte suprema de entendimento é o Espírito Santo. Ele nos ensina diretamente por meio da palavra de Deus e nos guia em toda a verdade, conforme está escrito em João 16:13. Nós também podemos botar em prática também aqui o discernimento, né? Vivemos em tempos de muitas vozes e doutrina. A unção nos ajuda a discernir entre o que é de Deus e o que é o engano. Por isso é essencial cultivar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo por meio da oração e estudo bíblico. É importante porque nós vamos aprender a discernir as coisas espirituais das não espirituais. Devemos permanecer em Cristo. A unção não é apenas uma experiência momentânea, mas um chamado à permanência. Permanecer em Cristo significa viver uma comunhão constante com Ele, sendo sensível à direção do Espírito. Então é importante que você entenda isso, que a unção não é um privilégio de poucos, mas é uma promessa a todos que são de Cristo. Ao buscar uma presença do Espírito Santo, somos capacitados a viver em santidade, a resistir às falsas doutrinas, né? Então devemos confiar na unção que você recebeu, que nós recebemos, né? Para que ela ilumine o nosso caminho. Que a bênção e a graça do Senhor Jesus seja contigo, né? Tome essa decisão de ter uma intimidade, de buscar o Espírito Santo, porque ele vai te capacitar, ele vai te ensinar, ele vai te guiar em toda a verdade. E se Deus tem uma coisa para ti, quer te falar, ele vai falar, o Espírito Santo vai te anunciar o que ele falou, ele vai te revelar, vai te lembrar de tudo aquilo que precisa ser lembrado no momento oportuno. Então, o Espírito Santo é nosso amigo. Ative o Espírito Santo na tua história, ative na tua vida, ative no meio da tua família, e você terá uma vida plena, uma vida verdadeira, uma vida abençoada. Passará por luta? Passará, mas é bom ter um amigão que nos guarda, nos guia, nos protege, ele ensina sobre todas as coisas do Espírito Santo, né? Que a paz e a graça de Cristo seja multiplicada sobre a tua casa e a tua família. Eu declaro sobre ti a bênção sobre a tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo.